Oi. Bom dia. Gostei. Tô lindo demais, olha. Agora é aula de quê? Matemática. E aí, Ana? Bom dia, pessoal. Meu Deus, o Flex Power, você é meu herói. Guilherme, o meu herói, o Flex Power. Eu vou falando. Eu vi o Pedro Nossa, Joker uma falta, né, Bruno? E o Flex Power tava muito. Ai, parabéns, Felipe. É ou não é? Está 10 minutos cantando parabéns aí, ó. A mãe dele ligou pra escola pra lembrar ele que era aniversário. O XJ6 é uma moto idosa. Moto idosa. Modelo. Modelo, velho. Diferente. Do XJ6, só porque ele tem nome de velho, a gente tá chamando ele de velho. Isso é preconceito. Pessoal, eu preciso falar algumas coisas com vocês. Diminui um pouco a velocidade, que tem muito barulho, eu não escuto. Pessoal, A Pietra com câmera ligada, sou. pessoal, eu estou aguardando um pouquinho eles ficarem em silêncio. Eu preciso falar com vocês sobre as avaliações. Eu tenho gente ainda sem avaliação aqui. Eu vou falar os nomes, infelizmente eu preciso falar. Pessoal, tem gente que não entregou a VA1, que foi o caso da Pietra. Tem gente que não entregou o T2 da parte dos exercícios da regra de 3, que foram a Bruna, o Ian, a Maria Eduarda e a Pietra. Quando que você mandou, meu anjo? Qual é o dia, querida? Eu mandei quando você falou a primeira vez. Não, assim, a primeira vez eu falei em aula, você não tinha mandado. Você falou também de mandar. Mas eu mandei, você falou? Não. Então posso mandar de novo? Pode. O que eu recebo, eu corrijo e já dou a nota para vocês. Se vocês não receberam a nota disso, é porque eu não recebi. E assim, eu estou dando a última chamada, porque semana que vem a gente já está se preparando para as provas. E eu vou estar confeccionando prova e corrigindo prova, que a minha prova é a primeira, dia 23. Então, eu não vou corrigir VA semana que vem. Eu vou dizer para vocês, eu vou corrigir VA, até amanhã eu recebo VA. E eu recebo T2. Então, Ian, você entregue até amanhã os exercícios da regra de 3. Pietra, VA1 e os exercícios do T2 da regra de 3. Dora, tem alguma coisa que eu não fiz? E ó, só para lembrar, já tá para entregar a VA2 no dia, na semana que vem. Então, na semana que vem, eu vou corrigir a VA2 somente. E eu não vou ficar mandando ClaSap para ninguém que eu não recebi, porque eu não vou ter mais tempo. Eu vou estar corrigindo as provas. Então, assim, ó, eu sugiro que vocês peguem uma agenda e coloquem as datas dos compromissos de vocês numa agenda e entreguem as coisas no prazo, porque daí vocês não têm 30% de desconto. Se você tirou 1 na VA, lá 1 no T2, e você entregou depois, você tem 30% a menos da nota. Você já arranca de 7. Então, eu sugiro que vocês observem os prazos. Eu sempre falei de prazos. Eu valorizo quem entrega as coisas no prazo.
Eu acho justo que, enquanto vocês estiveram lá um feriado descansando, teve gente fazendo exercício de regra de 3. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é valorizar essas pessoas que fizeram no prazo. Agora, a preocupação, Bruna, me desculpa, deveria ser sua. Quando eu te mandei um WhatsApp dizendo que você não entregou o T2, você ter vindo a mim e ter dito, Pro, eu mandei, você recebeu? Eu penso isso. Porque a nota é de vocês. Então, isso, VA1, T2, tudo ajuda na avaliação. É 50% da avaliação. Só 50% é a prova. Vocês estão tão preocupados com prova presencial e a prova presencial representa só 50% da nota. Não entregaram, tem gente que não entregou nem a VA1 e estão preocupados que a prova vai ser presencial? Não tem nem porquê. Porque o que é mais importante? A gente ter responsabilidade, porque isso que eu avalio também no T2. Então, por gentileza, quem está com nota em aberta, corra atrás e entregue. Oi? Pode. Zora, Oi? tem alguma coisa que eu não entreguei? Oi? Você sabe se tem alguma coisa que eu não entreguei? Desculpa, não deu para ouvir, repete. Zora, você sabe se tem alguma coisa que eu não entreguei? Claro que eu sei, eu tenho tudo registrado. Você entregou todo o T2, que eu já até passei as notas. Você entregou a VA1 e você entregou... Só um minutinho que eu estou atendendo aqui, tá? E você entregou... Deixa eu ver aqui, Ju, a VA2. Aqui. Que eu nunca lembro se eu esqueci de entregar alguma coisa. Não, a VA2 ainda não venceu o prazo. A VA2, pessoal, só para quem está perdido, a VA2, eu vou mostrar agora. É o estudo dirigido da probabilidade, tá? Pronto. T2. Não venceu. Essa não venceu o prazo. É aquele em grupo, Sora? É 17? O T2 é a apostila feita, a apostila didática feita, e algumas páginas do CA. Eu vou mostrar. Eu não lembro agora. Eu vou mostrar. Ah, mas já foi o T2. O T2 já passou faz tempo. O bom é que o T2 já passou faz tempo. É que quando vocês falam, eu não enxergo o pessoal de casa. Eu não ouço, quer dizer. Vamos lá? Para quem ainda está perdido, eu vou dizer. Já se passaram 3 plantões, tá? Onde eu me dispus a fazer um estudo dirigido sobre probabilidade, que está na página 45 até a 48 do livro didático, tá? Então, eu escrevi assim, já expliquei em aula e estou explicando de novo. E essa VA2 eu passei dia 23 de outubro, tá? E diz assim, a segunda VA será um estudo dirigido em grupo ou individual, como queiram, do conteúdo sobre probabilidade. Conforme explicado em aula, terá minha orientação e os esclarecimentos de dúvidas, acompanhamento, deverão ser feitos pelo menos por um integrante do grupo nos plantões de matemática, o que até agora aconteceu com bem poucos, a ser realizado nas quintas-feiras, às 16h30, durante as nossas aulas, também aqui, ou por WhatsApp. Grupos até 4. E o que
vocês iriam estudar, junto comigo, 45 até a 48, que deve estar preenchida, porque é o livro didático. O que deve ser entregue? A página 51 e a página 52 até o 7, até o dia 19 de novembro. Essa é a nossa VA2. A VA2 não deu o prazo ainda, mas é bastante coisa. Eu espero, faz tempo. Foi dia 23 de outubro que eu passei. Essa, poucos entregaram. Não tem problema, porque o prazo não venceu ainda. Pode falar, Bruno. Entendo. É um horário extra, né? Muitos têm até aula nesse horário, aulas extras. Mas quais são as outras opções? Durante as nossas aulas e por ClassUp. Podem tirar dúvidas também. Hoje vai ter plantão também. Hoje também tem plantão. E durante as nossas aulas e por ClassUp. São 3 opções. Pode falar. Todas as minhas aulas estão no canal. Não, as do plantão. As do plantão eu não coloco no YouTube, porque é um esforço de que cada um faz. Pode falar. Eu já entreguei todas as minhas viagens, menos. É. Vou até confirmar, Arthur. Peraí. Arthur Alves. O T2 está ok. O Arthur Elias, o 083 na VA1. Só falta a VA2 mesmo. Tá? Então, se liguem no prazo, se liguem nos atrasos. Quem me entregar depois do dia 19, isso aqui tem 30% da nota a menos. Então, se você acertar tudo, você não vai tirar 1, você vai tirar 0,7, porque você entregou depois. Se você tirou 7, 0,7, menos 30%, você vai ficar com 0,5. Então, entreguem as coisas no prazo, vale a pena. A gente resclarece. Você consegue entrar no plantão hoje? Então, tá bom. Ok? Só Hoje você vai falar sobre a VA também, igual os outros plantões, que eu acho que eu vou entrar nesse plantão. a VA eu acabei de explicar. A VA que é para entregar. Sim, mas que você está fazendo os plantões falando sobre o conteúdo lá. Desculpa, eu não te entendi, Guilherme. Ah, nossa. Eu acho que eu vou falar por chat. Não pode falar, eu levantei o volume. Ó, então, o plantão de hoje vai ser o conteúdo sobre a VA? Você vai falar sobre aquele conteúdo? Plantões, eu venho Ou falando você já fez sobre a VA. isso? Todos os plantões. Esse vai ser o último plantão que eu vou falar sobre a VA, porque semana que vem é plantão de dúvidas para a prova. E como a minha prova é a primeira, só vai ter um plantão para a prova. Então, quinta que vem, o plantão é dúvidas da prova. Mas hoje ainda eu vou falar sobre isso, certo? Para entrar, tá? No plantão. Fiquem à vontade. Só falo, porque às vezes, assim, sabe, tem gente que está lá no mundo de Marte, sabe? Achando que a coisa está indo, não entregaram coisa, a gente manda a ClassUp, ninguém nem sequer diz assim, nossa, professora, esqueci nada, fingem demência. E o 0 está ali, sem nota é 0. Só para avisar. Então, eu, de vez em quando, eu dou umas pegadas nessas avaliações e olho quem está sem nota e aviso. Aviso por ClassUp, aviso na aula. Vamos pegar o nosso livro e vamos dar continuidade para os cálculos de volume de poliedros que não tem uma forma tão convencional como
às vezes nos aparece como um cubo, um paralelepípedo, né? Um prisma triangular. Nem sempre acontece isso. Às vezes pode vir um prisma todo diferente, como foi aquele caso da casinha que nós estávamos fazendo, dessa piscina, dessa casa que a gente fez. O que acontece quando a gente tem um prisma que não é convencional? Divide. Olha lá, Lavínia, divide. E a gente torna ele convencional, porque o volume de um paralelepípedo, vocês sabem calcular. Qual que é a fórmula do volume de um paralelepípedo? Espera aí que eu não compartilhei com ele. Acabei de fechar o livro. Só um pouquinho, tá, pessoal, que eu vou compartilhar com vocês o livro. Oi? Eu prefiro apertar. Bruna, você tem seu CA aí? Você pode me emprestar ele, por favor? Lembram disso, pessoal? Obrigada, Bruna. Pode sentar, eu já levo. Vamos lá, pessoal. Então, olha cá, Lavínia. Oi. Lavínia disse que não entendeu nada desse troço aqui. Hoje ela vai sair daqui entendendo. Se tem mais alguém na mesma situação, grite eu. Que daí a gente explica direitinho. Eu. Complicada a situação. A Sora, quem tiver nada, eu. A sala inteira. Eu. A Sora. Então, nós vamos... Agora, a senhora vai ter que ir lá, voltar 30 páginas atrás. Então, não tem problema. Vamos lá. Nós vamos fazer uma aula nesse quadrinho aqui agora. Bora de novo. Vou ler, Mê? Pessoal, vamos lá, por partes, como diria Jack. Olha lá. Giovana, o que é isso? O que é isso, Giovana? É um cubo, muito bem. Eu posso dizer que um cubo é... Eu posso dizer que um cubo é um prisma? O que é um prisma, Laura? Laura, eu consigo. Isso. Espera aí. Isso. Laura, o que é um prisma? Prisma é quando você tem duas bases. Muito bem. Prisma, pessoal, é um poliedro com duas bases. O que é isso? Ele tem duas bases. É um retângulo. Duas bases. Muito bem. Isso é um paralelepípedo.
É, mas antes estava só um retângulo. Esse era um retângulo. É. Olha lá. A senhora falou pra gente gritar, eu saio. A Ana estoura os timbres. É muito bom. Quando a professora pede pra ler uma baixinho, ninguém entende nada. Não é pra falar dentro. Agora, quando não é pra falar, na hora de verdade. Na hora de qualquer. Pessoal, prestem bem atenção que eu vou explicar, já que vocês não estão entendendo nada. Eu vou explicar bem direitinho. Agora eu quero que todo mundo ligue a sua câmera e olhe para cá, para esse quadrinho branco, que eu vou explicar bem bonitinho de novo, tá bom? Ju, você está aí? Tá bom? Então vamos. Prisma é um poliedro com duas bases. Nesse caso aqui, que eu estou aqui, ó, com o meu mouse, esse prisma, ele é chamado de prisma triangular, porque o nome do prisma vai em função da base dele. A base é um triângulo, o prisma é triangular. O prisma aqui é um retangular, mas como isso aqui é um modelo muito usado em tudo, na engenharia, em tudo que é coisa, a gente também pode chamar isso de bloco retangular ou paralelepípedo. E aqui nós temos um prisma quadrangular, porque nós temos, embora nós não enxergamos aqui atrás uma perspectiva, nós temos duas bases quadrangulares, essa e essa. E aqui, duas bases retangulares, aqui e aqui. Certo, Lavínia? Daí tem que olhar, porque senão não entende mesmo, tá? Se ficar olhando para o além, para o infinito, daí não vai aprender. Eu estou voltando o conteúdo para quem está com dificuldade. Então, por favor, prestem atenção. Certo? Então, vamos lá. Prisma é um poliedro, ou seja, é uma figura no formato 3D com duas bases. Agora eu vou fazer outro para vocês. E eu vou perguntar para o João. João, que prisma é esse? Uma pirâmide, não é? Oi? É uma pirâmide. Exatamente, João. Isso não é um prisma. Porque para ser prisma, tem que ter duas bases. Isso é uma pirâmide. E pirâmide a gente não está estudando agora. Parabéns, João. Todo prisma tem duas bases. O que não é base é o quê? A altura. Por isso que quando esse prisma está cansado, faz de conta que isso é um triângulo, tá, gente? Quando ele está cansado e ele está deitado, essa é a altura. H. Aqui é a altura H. Nem sempre a altura H está na vertical, porque o prisma pode estar deitado. Onde não é base, é altura. No cubo, claro, tudo é base, tudo é altura, porque são medidas iguais, certo? Pode pensar, Bruno. Você olha para as bases, por exemplo. A Bruna perguntou, como eu vou saber se ele está deitado ou está em pé? Isso é uma questão de ponto de vista, né? Mas aonde tem a base, ó, as bases estão aqui, então ele está em pé. Então, a altura é aqui. Como as bases estão aqui, a altura vai ser esse aqui.
é onde não tem base, é a altura. Certo? Ok. Quando a gente vai calcular um volume de qualquer um desses poliedros que eu mostrei ali, o que a gente calcula? Muito bem. Por isso que muitos exercícios que a gente fez pedia para a gente começar com a área da base, vezes a altura. Sempre vai ser assim. Mas, ô, professora, no paralelepípedo está lá dizendo que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Que história é essa? Tem duas fórmulas para o paralelepípedo? Não, porque a área da base não é o comprimento vezes a largura? Isso não é a área da base? Então, sempre, para sempre, o resto da vida, volume é a área da base vezes a altura. A altura é uma unidade de medida. Ela vai vir em metros, centímetros, decímetros. E a área? A área é medida de superfície. Vem sempre em centímetros, decímetros, metros quadrados. Porque eu não estou multiplicando duas medidas, metro vezes metro, metro ao quadrado. E se eu multiplicar 3 medidas, metro ao quadrado vezes medida, o meu volume vai sair em que unidade? Metro cúbico. Metro cúbico. Eu estou multiplicando 3 vezes o metro cúbico. Metro é a unidade padrão. Daí existe uma relação que me diz que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, capacidade e volume é a mesma coisa. Se eu perguntar para vocês qual a capacidade de água da piscina, é o volume de água que cabe naquela piscina. Como é que eu vou fazer? Se a piscina for num formato de um paralelepípedo, está aqui a minha piscina básica, clássica, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume como? Calculando a área da base. Quem que é a área da base aqui da minha piscina? Não é um retângulo? Largura e comprimento. É o comprimento vezes essa largura. Isso aqui é a área da base. Isso aqui é a minha base. Calculei a área. Vou multiplicar por quem? Pela altura, que é isso aqui. H. Pronto, já sei o volume que cai lá. Mas vamos supor que as medidas estejam em centímetros. Eu passo elas para decímetro, porque quando eu multiplicar decímetro vezes decímetro vezes decímetro, eu vou ter decímetro cúbico, e daí eu já sei a medida em litros. Se eu tenho 72 decímetros cúbicos, eu tenho 72 litros. Certo? Esse é o clássico. Esse é os que a gente fez na semana passada, que a gente estudou. Ah, professora, mas e se for um prisma triangular? Ué, daí a gente vai ter um triângulo na base. Isso não é fácil para mim aqui também, porque a gente quer fazer as coisas e não consegue. Pode? Olha lá. Eu tenho aqui um prisma triangular. Eu não enxergo, mas eu tenho aqui um tracejado. Vai lá para baixo. Mas eu tenho 2 triângulos aqui. Como que eu calculo o volume disso? Mesmo jeito, área da base vezes altura. Só que a única diferença é que nas bases, eu tenho polígonos diferentes. Se o polígono, que nem no paralelepípedo, é um retângulo, a área da base do retângulo não é base vezes altura? Sim, só que aqui não é um retângulo. Que polígono é esse aqui?
Triângulo. Qual que é a área da base de um triângulo? Base vezes altura, dividido por 2. Pronto. Eu tenho que saber as áreas das figuras dos polígonos. Do triângulo, é a área da base Triângulo? vezes a altura sobre 2. Oi? É a altura do é a base vezes a altura do triângulo ou vezes a altura do polígono? Já vou explicar. Se for um retângulo, vou desenhar um retângulo aqui. É base vezes altura. Isso que nem entrou cilindro ainda no 8º ano, entrou cilindro. Que é ao quadrado. Se for um quadrado, qual que é a área da base? Lado vezes lado. Se for um quadradinho, se for um cubo. Se o poliedro for aprender sobre o cilindro também. Se o poliedro for um cubo, a área do quadrado é lado vezes lado. A base de um cubo não é um quadrado? A base de um paralelepípedo não é um retângulo? A base de um prisma triangular não é um triângulo? Ok. Agora, acho que foi o João que perguntou, né, João? Da altura do... Ou o Henrique? O João? O João. Foi o João. Uma coisa, pessoal, é a altura do poliedro. Quem que é o poliedro? É esse prisma triangular aqui. Se as minhas bases estão aqui, onde é que está a altura do meu poliedro? Ela está deitada. A altura dele, do poliedro, está deitada. E é essa altura aqui, do poliedro. Porque se as bases estão aqui, aqui e aqui, aqui é a minha altura do poliedro. Mas e a altura do triângulo? Onde é que está? Está dentro do triângulo, a altura. Aqui, essa é a altura do triângulo. Então, quem que é a base do meu triângulo? É isso aqui, vezes a altura, sobre 2. Ok? Entenderam a diferença? Entendi. Quando eu calcular o volume do poliedro da figura 3D, eu vou calcular a área da base, eu vou enxergar a minha base. É um cubo, área do quadrado. É um paralelepípedo, área do retângulo. É um prisma triangular, área do triângulo. Na área do triângulo, base vezes altura sobre 2, a altura do triângulo é isso aqui. E a base do triângulo é isso aqui. Para fazer um vezes o outro dividido por 2. Agora, a altura do meu poliedro é o que não é base. Certo? Entenderam a diferença? Entendeu, Lavínia? Tá. Na última aula, a gente aprendeu a calcular volume de coisas não tão convencionais assim. Elas estão montadas. Então, por exemplo, se eu tiver aqui embaixo uma casinha, o que eu preciso enxergar? Sim. Você precisa enxergar o... Você precisa enxergar o paralelepípedo embaixo e também precisa enxergar o prisma triangular em cima. Exatamente, Ana. Você precisa... Aí somos 2. Aí você precisa enxergar que aqui você tem um paralelepípedo, repartindo isso aqui no meio, tem um bloco de paralelepípedo, onde a área da base vai ser base vezes altura, que é isso aqui, vezes isso aqui, que é a área da base, do retângulo, tá? E depois eu vou ter que calcular esse prisma triangular, que é a área da base do triângulo vezes a altura dele. Vezes essa altura aqui, para calcular a área da base, depois para calcular o volume vezes essa. Então, eu vou somar essa área da base, essa área da base do triângulozinho,
área da base do triângulo, mais a área da base do retângulo, e vou multiplicar pela altura, que vai ser a mesma. A altura do base triangular é a mesma altura do paralelepípedo. Certo? Depois que eu somei essas duas, que eu vou multiplicar pela altura. Que foi o que a gente fez no exercício de número 1. Vamos revisar ele? Vamos lá. Olha lá. O prisma da figura tem base pentagonal. O que significa isso? Que a base é um pentágono. Olha cá. 1 lado, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lados aqui, Lavínia. Como é que calcula a área da base de um pentágono? Sei lá, não existe pronto, que nem do quadrado, do retângulo, do triângulo, do círculo. Não existe calcular a área direto de um pentágono. Não tem. O que a gente tem que fazer? Dividir o prisma triangular, que está aqui. Eu gosto de fazer assim. Ó, eu tenho um prisma triangular aqui de 2 bases. Aonde que está a altura aqui? Tiago, onde é que está a altura aqui desse troço aqui? Esse troço? Como assim, troço? Esse negócio aqui, cadê a altura dele? Ah, tá. O pentágono inteiro, a altura dele é 18. Aí só o paralelepípedo é 10 e o prisma triangular é 8. Mas do poliedro, onde é que é a altura do poliedro? Onde é que está a base, Tiago? A base é um pentágono. Onde não é a base é a altura do poliedro. Altura? Ele só está deitado. Agora, claro, para calcular a área da base, eu vou precisar saber dessa altura do triângulo e dessas medidas aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Olha, Então, aquela altura que você estava falando é o 20, não é? é 20 que eu vou usar para calcular o volume, porque volume não é área da base vezes a altura do poliedro, do troço lá que eu chamei, área da base vezes a altura. Sim. Então, a altura eu chamo de H, às vezes, tá? Então, depois que eu calculei essas duas áreas da base, do triângulo e do retângulo, eu vou multiplicar por que altura? A altura do poliedro. É onde não tem a base. Se a base está aqui, aqui é a minha altura. Foi aquilo que eu falei, ele está deitado. Certo? Como é que eu calculo a área da base? Eu tenho que calcular desse triângulo aqui, que é base vezes altura sobre 2, e vou calcular a área desse retângulo aqui. Área do retângulo, 12 vezes 10. Área do triângulo, 12 vezes 8, que é a altura, sobre 2. Da onde é que tirou esse 8? Você que escreveu aqui, foi mesmo. Está entendendo? Pode tomar água, pode ir no banheiro, quantas vezes quiser. Então, eu posso Aí, pegar? eu sei que tudo isso aqui é 18, pessoal. Eu não sei que a altura de todo ele é 18. Se eu sei que só isso aqui é 10, quanto sobra para a altura do telhadinho? 8. Entenderam? Tudo isso é 18. Só isso é 10. Quanto sobrou aqui? 8. Porque 8 mais 10 dá os 18, que é tudo isso. Então, eu vou fazer base, que é 10, vezes a altura, que é 8, sobre 2. Achei a área do triângulo. Retângulo, 12 vezes 10. Achei a área do retângulo. Somei as duas, 120 mais 48.
A área da base do meu poliedro é 168. E é o 168 que eu vou usar aqui nessa fórmula. 168 vezes a altura, que é 20. O que não é base é a altura. Ok? Ficou mais claro agora? Professor, agora deu uma explosão mental aqui na minha cabeça. Agora eu entendi. Sim? O que você não entendeu, Arthur? Entenderam agora? Lívia, por favor, liga a sua câmera. Eu já fiz a chamada ou nem fiz? Eu nem sei, mãe. Sora, eu entrei faz tipo meia hora. Oi? Eu entrei faz uma meia hora, mais ou menos. Eu entrei umas 11 horas, 11 e pouco. Não tem problema, eu não fiz a chamada ainda. Só que assim, câmera desligada, eu não dou presença. Vocês bem sabem disso nas ocorrências que vocês estão recebendo. Ana, Aqui. Arthur Alves, Arthur Elias. Não? Não tá, né, Ana? Arthur Elias? Calma aí, deixa eu ver. Bruna tá aqui. Carol tá aqui. Não tá, não. Davi não veio hoje, né? Ele veio em todas as outras aulas, mas não veio nessa não. Pode deixar ele para mim. Mais cedo, às vezes. Felipe veio aqui, Gia tá ali, Giovanni tá ali, Guilherme, ok, Henrique. Cadê? O Henrique estava ali, todo ganhando elogios de tá bonitão, fugiu? Não tá, né? Ele sai às vezes. Ele saiu. Isabel, João, Ju. Cadê a Ju? Ju. Laura, Lavínia, Lívia, Sora, eu tô aqui, é só porque eu tava longe do microfone, tava com preguiça de ligar. Otávio, não tá, né? Eu tava cenando. Pietra, ok. Tiago, ok. Muito bem. Obrigada. Continuem com suas câmeras ligadas para a próxima chamada. Acabou a aula ou tem até meio de 20? Oi? Acabou a Tem aula? até meio de 20. Não. A aula hoje vai até 12h20. Essa é a primeira chamada. Um pontinho vocês já têm. Bora lá. Quem conseguiu... Ah, esse aqui dos blocos a gente tinha feito, né? Tá 3, né? Olha lá, pessoal. Diz o seguinte. A base de um prisma é um trapézio. Então, a gente chama de base trapezoidal. Por isso que eu falo troço, tá vendo, Thiago? Qual que é o nome? Tá vendo, Thiago? Por que eu falo troço? Qual é o nome do negócio? Base Trapezoidal, porque é um trapézio. trapezoidal é o poliedro. Trapézio é o polígono. É a base. A base é um trapézio. Mas o prisma é trapezoidal. Melhor falar troço mesmo. É melhor falar. Então, a base de um prisma é um trapézio com 2 ângulos retos. Ai, achei que ele ia misturar o ângulo aqui, eu já ia desistir. Chamado de trapézio retângulo. Por quê? Porque do ângulo reto. Lembra do triângulo retângulo, que tem um ângulo reto? Quando o trapézio tem um ângulo reto, também eu chamo de trapézio retângulo. Observe na figura o prisma e sua base. Laura, como a gente pode calcular a área da base desse prisma? Muito bem. Pessoal, eu vou cair fora desse negócio, vocês fiquem com o livro aberto, eu vou para o meu quadrinho branco, porque é humanamente impossível escrever ali. Não tem espaço. Oi? Pode. Se está entendendo tudo, pode ir no banheiro, pode tomar água, pode fazer o que quiser.
Trinta vezes 45? Eu entendi, você somou depois. É que eu somo antes. Oi, Sara. Oi? Você me chamou? Não. Você tá falando Ju? Está escutando a minha voz. Tá certo. Certinho. Pessoal, quem lembra como é que calcula a área de um trapézio? Acho que você transforma ele em um quadrado e um triângulo, eu não lembro. Então, não precisa lembrar. Se não lembra a área do trapézio, não tem problema. Divide um quadrado mais um triângulo, que foi o que a gente aprendeu na aula passada, ali naquela página rosa da página anterior. Mas quem quisesse fazer, só para vocês saberem, é base maior, que ali no caso é 45, mais base menor, vezes a altura dele, que é 30, dividido por 2. Mas não era para fazer assim. Por quê? Porque ele está ensinando, tá certo, tá? A gente fragmentar a figura. Como é que eu fragmento essa figura? Divido ela. Eu tenho ali um quadrado, nem é um retângulo, porque é 30 por 30. Então, eu tenho um quadrado e tenho um... Opa, aqui não dá. Sai fora. E tenho um triângulo. Olha lá. Se não solta ele, ele não deixa eu pegar outro. Vocês acreditam? Pronto. Só separei. Vamos colocar as medidas. Aqui, quanto que mede? Aqui é 30. É um quadrado, né, gente? É um quadrado. Isso mesmo, 30. E embaixo é 45. Não é isso que tem ali, pessoal? A Lívia está caindo. Pessoal de casa, não é isso que tem ali? Falem para mim. Sim, Não é isso que está no livro? sim. Lavínia, eu não tenho um trapézio ali como a área da base? Não tem assim ali do lado do poliedro? Não tem um negócio assim? Do lado direito. Só um pouquinho. Pessoal, Dividir por 2. tem uma base aqui trapezoidal que ele já deixou pronta para a gente. Se eu dividir isso, eu não vou ter um quadrado e um triângulo. Se aqui é 30, aqui é 30, quanto que mede isso aqui? 30 também. 30 também, porque é um quadrado. Se tudo é Aí 40, o triângulo é 15. então aqui é 15, porque tudo é 45.
Foi isso que eu fiz. 30 de altura e 15 de comprimento. Foi isso que eu fiz Ô, lá senhora, no quadrinho branco. Qual que é a dúvida do que eu fiz no meu quadrinho branco? Eu só fragmentei a base para a gente somar a área do quadrado com a área do triângulo. ô, senhora, você vai dividir por 2 a área desse triângulo? Tipo, Sim. Então, vamos lá. Então, a gente não vai fazer dessa forma. A gente vai... Quem que vai ser a área da base? vai ser a área da base do triângulo mais a área da base do quadrado. Vamos fazer do quadrado primeiro. Ah, que quadrado lindo. Qual que é a área da base de um quadrado? Lado vezes lado. Qual que é o lado do quadrado? 30 vezes 30. 3 vezes 3, 9. 2, 0, 900. Agora, a gente vai calcular a área da base do triângulo. Triângulo. Qual que é a área da base de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, vamos olhar. Quem que é a base do triângulo? 15. Quem que é a altura do triângulo? 30 sobre 2. 30 sobre 2 é 15. 15 vezes 15. 225, né? Espera aí, deixa eu pegar. Que legal. Vamos de novo. A área da base do triângulozinho. É a minha base, que é 15. Vezes a minha altura, que é 30, sobre 2. Tudo vai dar 225. Acho que é 4, não é? Qual que é a área da base do poliedro, então? Muito bem. 900 mais 1.125 o quê? Centímetros quadrados, porque as medidas estão em centímetros. E a área é sempre em centímetros quadrados. Ok. Agora, pede para calcular o volume na letra B. Vamos lá, então. Calma. Sempre a área da base vezes a altura para o resto da vida. A área da base eu já sei que é 1.125. Eu tô calma. Por enquanto. Minhas bochechas nem estão rodas hoje. Para. Lívia, liga essa câmera, por favor. Obrigada. Agora, a gente vai olhar lá a altura do poliedro. Cadê ele? Qual que é a altura do poliedro, pessoal? 15? 30. Gente, Eu acho que é 15 mesmo. Eu acho que é 15. É, porque ali do lado tem 45, o outro 30, 30 e sobrou 15. escutem-me, por favor. Escutem-me, por favor. Eu Isso acho que é aqui- isso. Não. Por que ele não quer ver? Isso aqui é a minha base. Vocês estão vendo que tem aqui a base, que é um trapézio, que a gente calculou agora? Aqui está a base. Lá embaixo tem uma base igual. Então, aonde está a altura?
Aqui, pessoal. Se aqui está a base, lá embaixo tem outro trapézio que a gente não enxerga, porque não está pontilhado. Aqui está a minha altura. Então, qual que vai ser o volume desse poliedro? É 15 vezes Vai o ser- resultado do... Vai ser Da área da 1.125 centímetros quadrados vezes 15? A A altura da base 18.375 vezes centímetros Altura. cúbicos. Quer dizer, a base vezes a altura. A altura. A altura, pessoal, ela é comum para o poliedro, tanto para o quadrado quanto para o triângulo. É do trapézio que é a altura. Eu vou escrever aqui, não se aveste, gente. O quê? Volume é sempre cúbico. Área é sempre quadrado. Medida é sempre centímetro, metro, decímetro. Laura, o jeito que você fez está correto. Pela área do trapézio, se você lembra, que daí começa a ampliar muito o número de fórmulas para a gente gravar na cabeça. Por isso que se você souber do quadrado, do retângulo e do triângulo, está ótimo. Tudo bem. A Maria Eduarda não está mais? Ela estava antes. O Henrique não voltou? Certo. Vamos para o próximo, número 4. Sim, eu espero. Então, a resposta da letra B está aqui. E a letra A é aqui, né? Começa aqui e termina. Pro, eu não consegui ver. Agora foi. Oi, Ana. Nada não, é que eu não estava conseguindo ver o resultado. Ah, tá. Então, o resultado, vamos circular o resultado. Da letra A e da letra B. Eu também. Estou assim, ó, montando num porco de fone. Pessoal, eu quero agora, eu vou mostrar como que é aquela base ali, da número 4, mas eu quero que vocês tentem fazer. Eu não quero que vocês olhem para mim a minha resposta, porque senão vocês não vão aprender a fazer, tá? Tá. Olha ali. Olha aqui. Olhem só para essa figura, não olhem para as pontas. Olha o que a gente tem ali. Um quadradinho de 4 de lado. 2 triângulos e um retângulo. Então, o que eu vou ter que somar aqui? A área desse retângulo, que é 10 vezes 3, mais a área do quadrado, que é 4 vezes 4, mais a área do triângulo, de 2 triângulos, que é 2 vezes 4 sobre 2. Certo? Eu vou ir beber água, professora. Tá bom. Façam o desenho desse triângulo com essas medidas. Depois vocês calculem a área da base, do jeito que a gente fez, separadamente. Que essas contas do meu livro vem tudo resumido. Ele acha que a professora sabe tudo. E daí ele faz as contas tudo resumida. Não copiem essa questão que nós vamos fazer no quadrinho branco. Copiem só
esse desenho com essas medidas. Nossa, cheguei a botar. Eu também estou com fome. Aliás, eu estou sempre com fome. Você quer dinheiro, Arthur? Eu tenho. Sou rica. Por quê? Ah, eu amo todos. Só o desenho eu quero que vocês copiem. Copiem. Certo? Só o desenho. Agora a gente vai calcular separadamente cada figura geométrica aqui. Ah, meu amor. Aqui ele está falando de 7 metros. Sim, Como é que é? Tem que ter 3. porque ele já está dizendo que aqui é 3. A altura aqui é 5. Isso aqui é 5. Não, isso aqui é 4, né? Porque 4 mais 3 que dá 7. Certo, pessoal? Vamos calcular as áreas das bases? Tá bom, tá bom, tá bom. Não. O que é, meu amor? Aqui você concorda que tudo isso é 7? Se aqui é 3, quanto que é a altura daqui do triângulo? 4 Pessoal, vezes 4. se você quiser fazer do trapézio, pode fazer. Oi? Pessoal, olha lá. Se tudo isso aqui é 7, pessoal, e esse de baixo é 3, quanto que vai ser a altura do de cima aqui? Essa altura vai ser 4. Por quê? Que é a altura do triângulo que vocês vão usar. 4. Por que tá tendo 5 ali, então? No desenho tá dizendo que é 5. Não, 5 é isso aqui, ó. Ah, tá. Achei que era a altura. Pessoal, olhem aqui, não está dizendo que 7 é tudo isso aqui? Olhem aqui. 7 é tudo isso aqui. Ó. É tudo isso aqui, é 7. Se só esse pedacinho é 3, quanto que é o pedacinho de cima? 4. Então, a altura do meu triângulo é 4 vezes a base sobre 2. Dividam, pessoal, que nem aqui, ó. Divida num quadradinho que vai dar 4 por 4. Se tudo isso aqui é 10 e ali dentro é 4, sobra 6. 3 para cada lado. Se eu dividir esse triângulo aqui, eu tenho que fazer desses dois? Claro. Você tem que fazer a área do triângulo somada com a área do outro triângulo. Então, como eles são iguais, eu faço a área do triângulo. Isso. Não, a área nós vamos calcular agora. Aqui está tudo direto. Não tentem entender a conta do livro. Eu falei para vocês não copiarem a conta do livro. Só copiar a imagem. E baseado nessa imagem,
nós vamos lá no quadrinho branco e fazer as contas. Eu quero que vocês me digam, vocês entenderam as medidas que a gente colocou aqui? Da onde saiu 3? Daqui. Da onde tem 10? Daqui. Da onde tem 4? Porque tudo é 7. Aqui é 3, aqui é 4. Entenderam as medidas? As contas nós vamos fazer agora. Aonde? Sim. Professora, posso falar como é que eu fiz? Só um minutinho que eu vou ajudar aqui o Felipe. Já falo. Peraí, Felipe. Aonde que nós vamos? Aqui. Peraí. Só que ele começa a fugir muito, né? Certo? Pode falar como é que você fez. Primeiro eu fiz 10 vezes 3, que deu 30. Tá. Depois eu fiz 4 vezes 3, dividido por 2. Daí eu coloquei outro vezes 2, né, que são 2 triângulos. Daí deu 12. Isso. E mais Daí 4 vezes 4 deu 16. Juntando tudo deu 58. Certo. Daí vezes 15, que é a altura. Muito Vezes bem. 15, que é a altura. Deu Certo. 870. Certinho. Metros cúbicos. Tá certinho, João. Vamos lá fazer as contas agora. Agora você já tem... Copiou, Felipe? Todos copiaram aquela imagem? Mas coloca de novo, Bruno. Só um pouquinho. É só pedir. Todos têm que ter essa imagem no caderno para entender as contas que a gente vai fazer lá no quadrinho branco, tá bom? Essa imagem aqui, ó, fracionada. E tem que entender por que que aqui é 4, aqui é 3. Quem não entendeu, pergunta, senão não vai entender a conta depois. Terminou, Bruna? Vamos lá calcular agora. Então, para mim calcular a área da base, o que que nós temos ali? Nós temos 2 triângulozinhos, um quadrado e um retângulo. Então, vamos calcular a área do retângulo primeiro. Então, primeiro eu vou fazer a área da base do retângulo. Qual que é? 10 vezes 3. Todos concordam? Olhem a figurinha de vocês ali. E a largura. A área da base daquele quadradinho ali de dentro, do meio. Do quadradinho. Área do quadrado. Lado vezes lado. Quanto que é o lado do quadrado? Copiaram a figura? Você tem a figura no caderno? 4 É 4 Vezes 4. metros por 4 metros. No exercício de número 4, Laura, eu só escrevi errado. Já não foi para nenhum exercício ainda. Ai, vocês não toleram nada, né? Eu vou fazer isso na prova também. Meu Deus do céu. Não, eu escrevi um. Laura! É 1 e o exercício é 4, gente. Só um pouquinho. Tudo bem. Sem problema. Da mesma forma que eu sou exigida, eu exijo também. Vamos lá. Área da base do retângulo.
Quais são as medidas do retângulo? É 10 vezes 3 que vai dar 30. Bem, então a área é 30 metros quadrados. É. Área do quadradinho. É quadrados ou cúbicos, Pro? Oi? É metros quadrados ou metros cúbicos? Metros quadrados, é verdade, Ana. Metros quadrados. Tem razão. A gente faz certo. A gente só pode cobrar o certo se a gente faz certo, não é? 10 vezes. Eu também cobro unidade na prova. 30 metros quadrados. Muito bem, Ana. Vamos lá. Agora é 4 vezes 4, que vai dar 16 metros quadrados, né? É. 4 vezes 4. 16 metros quadrados. É. A área do triângulo. Eu não sei. Qual que é a base do triângulo, Lívia? Eu não sei. Você copiou o desenho no seu caderno que eu pedi? Não, Sim ou não? não tenho caderno mais. Não copiou. Qual que é a base do triângulo, Ana? A base do triângulo é 3, né? 13. A altura? É 4, não sei, ou é 6? 5, né? Eu acho que é 4. É. Porque tá do lado do quadrado, e a altura do quadrado é 4, então... Eu tinha lá, pessoal, um triângulo. Na verdade, 2 triângulos. Onde aqui media 3 e aqui media 4. Então, a área do triângulo é base, que é 3, vezes a altura, que é 4, sobre 2. Certo? Então, a área, só que triângulos, eu tenho 2 ali. Eu tenho 2 vezes a área do triângulo. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 6. Então, qual que vai ser a área da minha base do meu poliedro? 30 mais 16 mais 12. Que vai dar 58 metros quadrados. Certo? Eu somo a área da base do retângulo com a do quadrado e 2 vezes triângulo, porque tem um triângulo de cada lado aqui, ó. Tem esse aqui e esse aqui. Por isso que tem que fazer 2 vezes. Certo? É a área do triângulo. Tem um negócio, eu acho que nem precisa dividir por 2, é só você deixar, né? Porque já como são 2 triângulos, vai dar tipo que nem a mesma coisa que um. Vai dar o mesmo resultado se você não dividir. Pessoal, eu achei a área da base. Como é que eu faço para calcular o volume? O volume A área vai da base vezes a altura.
vai ser os 58 metros vezes 7 metros, que são a altura? 50 Não, a altura é 15, ali. porque ele tá deitado. A altura não é da base, Ana. É a altura do poliedro. Então é 15. É 15. Vai dar 870 metros cúbicos. Certo? Ô, Pro, me diz um negócio. O volume sempre vai ser metros cúbicos? Sempre. Ou centímetros cúbicos ou decímetros cúbicos. Tá. Tá? Então, pessoal, a altura do poliedro é o que não é base, tá? Onde não está a base, está a altura, certo? Como é que vocês vão fazer esse aqui? A gente não vai fazer agora. O que a gente vai fazer? Eu acho que é só fazer ele virar um cubo. Daí você, tipo, adiciona uma nova parte nele que seja um cubo. Daí você retira depois na conta. Tudo bem. Pode ser. Vocês viram a sugestão que ele deu? Ao invés de somar a área desse prisma retangular com a área do triângulo, o que a gente pode fazer também? A gente pode somar. Mas o que a gente pode fazer que foi a sugestão? Faz de tudo e desconta do de cima. Isso aqui não é um paralelepípedo? E desconta isso aqui. Isso aqui não é um bloco retangular? Pode ser, as duas formas estão corretas. Ou vocês fazem o volume desse bloco retangular e calculam só essa área desse prisma aqui, desconta, ou faz que nem eu tinha mostrado anteriormente. Ou, só um pouquinho, ó. Você separa, só separa, faz de um e depois de outro e soma. Pro, tem uma pessoa aqui tentando entrar e eu não sei quem é. Então não deixa entrar. Não Quem deixa. que entra faltando 3 minutos? Pessoal, qual que é a altura desse poliedro? Fala o nome. iPhone de Maroni Lima. Eu não Qual sei que é a altura? Aposto, Giovanni. Ah, não, é alguém, porque às vezes você não coloca o nome, ele dá com o nome do celular, entendeu? Qual que é a altura desse poliedro? Peraí. É 16. É o que não é a base. Que não é a base. 12. A que vem a gente corrige, tá bom? Façam em casa o 5 e o 6, por favor, para ver se entenderam. Tchau, Sora. Pô, tem pouca gente, tipo, na aula online, a maioria tá no presencial, ou faltou um monte de gente na aula de matemática? Eu acho que faltou um monte de gente mesmo. Só tem 9 pessoas aqui? Agora tem 8. Tchau. Agora eu vou fazer uma saída triunfal. Saída triunfal. Minha saída triunfal. Ô, Pro, você gosta de chimarrão? Sim, bastante, Ana. Todo Legal. Tchau. 44 vezes 16 mais o quadrado que é a altura. Tá certo? 144 tá certo, tá bem. Só que a altura não é 16, a altura é 12.
Sim, amor. Desse. Agora vai embora. Eu quero.